Fala galera, Joãozinho passando aí para te lembrar de um tema importante para quem está começando ou retomando a física, que são as grandezas, unidades e alguns prefixos que a gente usa muito aí nas várias áreas da física, beleza? Então é o seguinte, os principais prefixos aí que aumentam o número, né? A gente tem o quilo, a gente tem o mega e o giga, tá? O quilo, ele significa 10 à terceira. Então toda grandeza que a gente usar com o quilo na frente vai ser multiplicada por 1000. Acho que o maior exemplo é quando a gente está trabalhando com massa, né? E a gente tem, por exemplo, o grama, né? E o quilograma. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E esse é o fator de conversão que você vai utilizar quando você estiver trabalhando com o prefixo quilo, 10 à terceira. Legal? O segundo, o mega, que a gente representa por um M maiúsculo, significa 10 à sexta, tá? Então, um exemplo bem bacana assim, quando a gente usa a grandeza potência, né, que a gente mede em watts, então a gente vai lá de watts para megawatts, por exemplo, quando vai falar da potência de uma usina, coisa assim. 1 megawatt equivale a 10 à sexta watts. E assim a gente trabalha com o prefixo mega. Outro prefixo que a gente utiliza bastante para aumentar os números aí na física é o prefixo giga, que significa 10 à nona, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma frequência, que aí a gente vai usar bastante na ondulatória, a gente trabalha em hertz no sistema internacional, e aí é muito comum utilizar o gigahertz. Então, você tem aí 1 gigahertz equivale a 10 à nona hertz. E esse vai ser o fator de conversão que você vai utilizar quando você tiver o giga na frente. E outra coisa importante também são os prefixos que a gente usa para diminuir o número. Então nós temos aqui o mili, o micro e o nano. Claro que tem mais, tá pessoal? Mas esses são os que a gente acaba utilizando mais. Você usa o prefixo mili, um M minúsculo na frente, muitas vezes, né? Muitas vezes não, sempre significando 10 à terceira. E aí quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma unidade de comprimento, tá? Aí você tá lá com a sua unidade em metros e quer saber isso em milímetros, né? Então, o fator de conversão é 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metro. Tá? Então, esse vai ser o fator de conversão que você vai utilizar. Segundo lugar, o nosso amigo micro, tá? Então, a gente usa aí sempre com um fator de 10 a menos 6, que é o que ele significa, e a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma carga elétrica que um corpo adquiriu aí, tá? A gente usa o coulomb como unidade do sistema internacional, e aí você vai trabalhar em microcoulombs. Como funciona? Um microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulombs. E esse vai ser o seu fator de conversão. Beleza? E por último aqui, o nosso amigo nano, tá? Se a gente estiver falando de qualquer grandeza, sempre vai significar 10 a menos 9. Então, se a gente falar de energia, né, para pouca energia, né, que tiver uma energia da ordem pequena aí, de nível atômico, por exemplo, a gente vai ter lá nanojoules de energia. Como é que a gente vai fazer aí, né, de joule para nanojoule, energia no sistema internacional? 1 nanojoule equivale a 10 a menos 9 joules. Aí você não tem como se perder nos prefixos e os seus significados e os exemplos. Bora! Mais uma aí pro Trovãozinho. Valeu, bom estudo!